Oi pessoal, bem-vindos! Nesse vídeo nós vamos trabalhar esse coelho. Ele é um coelho feito no fio amigurumi pelúcia. Esse fio, você pode usar a cor que você preferir. Eu fiz ele com agulha 4, ele ficou desse tamanho. Não fica nem muito grande, também não fica muito pequeno. Fica num tamanho legal para colocar em cestas, para dar de presente. Fica uma ótima opção. Eu usei esse olhinho mais achatadinho e esse nariz. Mas lembrando também que você pode usar os materiais que você tiver em casa. Se você não quiser comprar, você pode aproveitar o que você tem, tá bom? Então, nós vamos iniciar ele. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá bom? Vamos fazer primeiro a cabeça com o focinho, depois faremos o corpo. No terceiro vídeo, as partes individuais. E no último, faremos a costura dele completo. Vamos começar? Então, nós vamos começar a primeira parte do coelho que nós vamos fazer vai ser o focinho, porque nele nós vamos prender o nariz e então prender o nariz no corpo. Então, é importante a gente fazer primeiro. Então, o focinho, nós vamos fazer um anel mágico. Seis pontos dentro do anel. Três pontos, 4, 5, 6. Então, se você nunca trabalhou com o fio pelúcia, no caso aqui, ou algum fio semelhante, a forma que eu uso para marcar é com outro fio de uma cor contrastante. Então, como que a gente faz? Eu sempre marco o último ponto da carreira. Então, aqui nesse caso, eu prefiro usar o fio, porque eu vou subindo com o fio, vocês vão acompanhar para ver como que eu trabalho. Prefiro usar o fio do que um marcador. Então, o último ponto da carreira, eu vou colocar o fio, que é um fio preto, para contrastar bem a cor. Vamos fechar aqui o anel mágico, não precisa apertar muito. Nesse início aqui, os pontos podem ser um pouquinho mais frouxos, assim, para não ficar muito apertado no começo. E aqui, então, a gente vai seguir fazendo 12 pontos, no caso, 6 aumentos. Então, aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Um aumento, então, são 2 pontos dentro do mesmo ponto. 1, 2. No próximo, mais um aumento. 3, 4. Mais um aumento. 5, 6. Mais um aumento. 7, 8. Aí, aqui no próximo, mais um aumento. 9, 10. E aqui no último ponto, onde tá o fio marcando, mais um aumento. 1, 2, 12 pontos. Fazemos a mesma coisa. Aqui no último ponto, inserir a agulha aqui, eu vou puxar o fio. Só puxa o fio, não precisa tirar, ele vai continuar desde a primeira carreira. Agora, vamos seguir fazendo 18 pontos, que são um ponto e um aumento, uma sequência de 6 vezes. Um ponto. Um aumento. Um ponto. Um aumento. Um ponto.
um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, e finalizando um ponto, um aumento no último ponto. Novamente, nós vamos puxar aqui o fio. Então, aqui nós fizemos 3 carreiras, finalizando com 18 pontos. Nesse caso, como é assim mesmo que nós vamos fazer o focinho, eu vou fazer aqui no último ponto, para encerrar, só um ponto baixíssimo. Para finalizar. Vamos cortar o fio. Deixa um pouco de fio para poder costurar. E conforme a gente for agora fazer a outra parte do coelho, nós vamos inserir o nariz. Mas não vamos prender agora, vamos deixar para fazer quando o corpo estiver pronto. Então, nós vamos trabalhar com o fio pelúcia, agulha 4. Eu gosto de trabalhar com esse fio com a ajuda de um fio de uma outra cor, como marcação. Não costumo usar marcadores, mas eu uso um fio numa cor que contraste bem para fazer a marcação. Já vou mostrar como que eu faço. Então, nós vamos começar pela cabeça do coelho. Vamos fazer então anel mágico e 6 pontos dentro do anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Esses primeiros 6 pontos não precisam ser muito apertados, podem ser um pouquinho mais frouxo para facilitar o início do trabalho. Aqui no último ponto, exatamente aqui no último, nós vamos marcar com o fio preto. Então, eu vou só colocar ele aqui e vou fechar o anel. Então, ele indica para mim que aqui é o último ponto que eu coloquei dentro do anel mágico. Como eles ficam mais difíceis de observar, eu sei que esse é o último, então eu sempre vou contando todas as carreiras e a última tem que dar certo nesse aqui. Então, vamos seguir agora com a segunda carreira, que são 6 aumentos. Em cada ponto, nós vamos colocar 2 pontos. O total tem que ser de 12 pontos no final. Um, 2, dentro do mesmo ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui a gente consegue ver que esse é o último ponto da carreira anterior. 11, 12.
Então, aqui novamente, nós vamos colocar o fio, vamos marcar aqui com o fio, o último ponto da carreira. Então, vamos continuar. Se você contar, chegar no final e ver que tá faltando um pontinho, é só desmanchar a carreira e fazer novamente, porque como eles são, o fio é muito apeluciado, né, às vezes é difícil identificar o ponto. Mas o começo, que é um pouquinho mais difícil de trabalhar, depois a gente vai pegando o jeitinho e vai ficando mais fácil. Mas por isso o uso do fio como a marcação ali do último ponto, porque ele ajuda a gente a identificar sempre qual que é o último ponto, então facilita na contagem. Então vamos agora para a terceira carreira, de 18 pontos. Então é um ponto e um aumento 6 vezes. Vamos repetir isso 6 vezes. Então vamos aqui para o primeiro ponto. Um aumento, um ponto, 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 e aqui no último, mais um aumento. Totalizando 18 pontos. Vamos puxar aqui o fio. Quarta carreira, então, a quarta carreira são 24 pontos. É uma sequência de 2 pontos e um aumento, 6 vezes. 1, 2, um aumento, 3, 4. 2 pontos separados, 5, 6, e um aumento, 7, 8. 2 pontos separados, 9, 10, um aumento, 11, 12. 2 pontos separados, 13, 14, um aumento, 15, 16. 2 pontos separados, 17, 18, um aumento, 19, 20. 2 pontos separados, 21, 22, e um aumento no último ponto, 23, 24. Agora nós vamos para a carreira 5. A carreira 5 são 3 pontos, um aumento 6 vezes, totalizando 30 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Chegamos no último ponto. 29, 30. Terminamos com o aumento. Marcamos o último ponto. 6 agora, são 4 pontos e um aumento, 6 vezes, totalizando 36 pontos. Então, uma sequência 4 pontos, um aumento. 4 pontos, um aumento, 6 vezes. 1, 2, 3, 4. Um aumento, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um aumento, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um aumento, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Um aumento, 23, 24. 25, 26, 27, 28. Um aumento, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Último ponto, um aumento, 35, 36. Puxamos o fio aqui. Agora nós vamos para a carreira 7. A última carreira de aumentos. Então, agora são 5 pontos, um aumento, uma sequência de 6 vezes também. Total de 42 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, um aumento, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, um aumento, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, um aumento, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, um aumento, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Último aumento no último ponto. 41, 42. Vamos puxar aqui. Novamente. Fizemos aqui então as carreiras de aumento. Agora nós vamos seguir da carreira 8 até a carreira 15. Só 42 pontos. Então nós vamos fazer por toda a volta da carreira 8 até a 15. Então nós vamos fazer 8 voltas. 8 voltas, cada volta com 42 pontos. É importante que você marque todas as carreiras, uma a uma. Faz a carreira 8, 42 pontos, a carreira 9, 40, sempre marcando o último ponto, porque se por acaso acontecer de falhar em algum pontinho, você volta só uma carreira, você não precisa desmanchar todo o trabalho. Então, nós finalizamos aqui a sequência da carreira 8 até a carreira 15, carreiras com 42 pontos. Então, aqui é o início, né, da cabeça do nosso coelho. Então, agora nós vamos seguir com a carreira 16. Então, faremos a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, finalizando com 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, vamos para a diminuição. Então, a diminuição nós pegamos, nos próximos 2 pontos, nós pegamos só a primeira alcinha de cada um deles, para fazer de 2, um ponto. E fazemos um ponto baixo. Vamos fazer essa sequência 6 vezes. Então, eu cheguei aqui no final da carreira 16, vamos fazer a última diminuição. E vamos marcar o último ponto novamente com o fio. Carreira 17 é a próxima, então faremos uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, finalizando ela com 30 pontos. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, uma diminuição. 5 pontos. Vamos fazer essa sequência até o final.
Chegamos aqui ao final da carreira 17, vamos finalizar então com uma diminuição. Marcamos o último ponto novamente com o fio preto. E seguimos aqui para a carreira 18. 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, uma diminuição. 4 pontos. Vamos fazer isso, uma sequência de 6 vezes até finalizar com 24 no total. Chegamos ao final da carreira 18, vamos fazer a última diminuição. Então, aqui nós temos 24 pontos nessa carreira, marcamos aqui com o fio preto. E agora, dessa sequência, para finalizar a parte da cabeça, vamos fazer a última volta com diminuições, que é a carreira 19. Então, a sequência será de 2 pontos e uma diminuição. Essa carreira ela vai se encerrar com 18 pontos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, última diminuição, 3. Encerramos aqui, então, a carreira 19 com 18 pontos. Então, nós temos aqui todos marcadinhos. E nós vamos iniciar, então, a sequência agora do corpo. Mas antes, nós vamos inserir os olhos, o focinho com o nariz. Então, para facilitar aqui a contagem dos pontos, eu vou usar o fio preto novamente para marcar o local dos olhos. Então, os olhos eles serão colocados entre as carreiras 9 e 10, com 7 pontos de distância. Então, aqui nós temos a carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 9 e 10, então eu vou colocar num local aqui dessa carreira. Eu vou marcar com o fio aqui para facilitar. 7 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o local dos olhos é esse aqui, para facilitar a marcação. E o nariz, ele vai ser colocado entre as carreiras 11 e 12. Ele vai ficar centralizado entre os olhos. Então, aqui, essa é a 9, essa é a 10, 11 e 12. Então, eu quero que ele fique aqui no meio. Bem no meio. Então, novamente, para facilitar, eu vou usar o fio para marcar o local do nariz. Assim fica fácil da gente visualizar e também de eu não me perder aqui na colocação dos itens. Então, vamos começar com esse olho. Depois que você colocar, você pode tirar o fio. Só desse lado.
E o próximo olho. Muito bem, os olhos já estão presos. Depois a gente deixa eles certinhos, né? Vamos colocar o nariz agora. Então, nós fizemos essa primeira parte do focinho justamente para prender ele junto com o nariz. Então, eu vou colocar o nariz entre a carreira 1 e 2. E agora, nós vamos colocar o nariz aqui, vamos prender ele na cabeça, no local que nós tínhamos marcado do nariz. Pode tirar o fio preto. Importante já você alinhar ele certinho. Não precisa costurar agora, nós não vamos costurar agora, costuramos depois. Mas nós vamos prender aqui, então, o nariz junto com o focinho. Vamos prender aqui. Tem bastante coisa para segurar, mas dá certo. Pronto, ele tá preso. Vamos deixar para costurar depois que nós enchermos a peça. Não precisa se preocupar em encher agora, ok? Então, agora nós vamos seguir com a parte do corpo. Vamos seguir com a carreira 20, uma carreira de aumentos. Então, 2 pontos, um aumento 6 vezes, finalizando essa carreira com 24 pontos. 1 ponto, 2 pontos, o próximo, um aumento. Novamente, 1 ponto, 2 pontos, um aumento. Essa sequência até o final. Cheguei aqui no último ponto, um aumento. Então, eu finalizei a carreira com 24 pontos. Marquei o último ponto. A próxima carreira, carreira 21, 3 pontos e um aumento à sequência. 1, 2, 3, um aumento. Então, vamos seguir até o final, finalizando ela com 30 pontos. Cheguei no último ponto, vamos fazer um aumento. Então, essa carreira, ela finalizou com 30 pontos. Marcamos o último ponto. Agora, a carreira 22, ela vai ser uma carreira só de repetição. Nós vamos só fazer 30 pontos. Não precisa fazer nenhum aumento na carreira 22. Finalizei aqui a carreira 22 com 30 pontos. Marcamos o último ponto. Agora, eu vou encher a cabeça, para ficar mais fácil, facilitar, para depois não ficar tão difícil de encher, nós vamos encher a cabeça agora. Já enchi a cabeça. O fio preto eu vou manter ele, eu não vou tirar ainda, porque eu vou continuar fazendo o corpo. Mas eu vou aproveitar e já vou costurar o focinho. Se você quiser, pode costurar depois, mas eu vou costurar agora. Então, com esse fio mesmo, do focinho, com agulha de tapeçaria, eu vou fazer a costura dele na cabeça.
Então, sempre pegando um ponto atrás. Normalmente eu pego um pontinho logo embaixo, assim, para que o fio não fique aparecendo. Procura pegar todos os pontos do focinho. Eu não encho o focinho, ele só é costurado. Não tem necessidade de encher. Então, a gente vai fazendo assim. Para que ele fique firme, mas bem costuradinho. Vamos fazer isso até o final. Então, eu cheguei aqui no final. Você pode dar um nozinho aqui no final. E depois você só esconde o fio. Sai com a agulha do outro lado. E pronto. Tá costuradinho o focinho do coelho. Aqui a gente só vai cortar. Então, eu finalizei a cabeça do coelho. Já tá boa parte cheia. Agora, nós vamos dar sequência no corpo. Antes de dar a sequência, esse fio preto aqui, eu puxo ele e vou usando o mesmo fio até finalizar. Eu puxo, mas eu não tiro ele, porque ele vai continuar me guiando na contagem das carreiras. Então, finalizamos a primeira parte e no próximo vídeo nós vamos começar a segunda.